Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje vamos conversar sobre Fórmula 1, o filme de 2025. É irônico de pensar que numa lista com 10 indicados ao Oscar de melhor filme, apenas um único título faça parte do seleto grupo das maiores bilheterias do ano. Com a derrocada de Wicked Parte 2 e o prestígio de Avatar Fogo e Cinzas restrito às categorias técnicas, coube a essa produção da Apple honrar o grande cinema industrial norte-americano na seleção 2025 da Academia. Fórmula 1, o filme, foi a nona maior bilheteria acumulada do ano, com pouco mais de 630 milhões de dólares de arrecadação, sendo 70% disso conquistado fora dos Estados Unidos. Um fenômeno verdadeiramente global. What sparked off the desire to make a movie about it? Was it the fact that it was suddenly in like the social zeitgeist again, and it was suddenly cool again, or it was in the zeitgeist? So we got great push behind us. People were more and more interested, so we could get someone like Apple to come in and really support us. But it was Joe Kosinski, our director, and Jerry Bruckheimer, who was just coming off of Maverick, who said, "I want to make the most realistic racing movie we've seen today." And I think that's what we've done. Esse vídeo que você acabou de assistir está disponível no canal oficial da Fórmula 1 no YouTube e tem mais de 1 milhão de visualizações até o momento. Ele resume bem as motivações e o envolvimento comercial de algumas das maiores marcas internacionais que embarcaram no projeto. Brad Pitt, um dos maiores nomes do cinema e que você viu aí falando, é não só o protagonista como produtor do filme ao lado de Jerry Bruckheimer, um dos nomes mais poderosos do mundo quando o assunto são blockbusters. Só para citar alguns dos seus projetos mais relevantes, basta dizer que ele foi o responsável por Um Tira da Pesada, ainda lá na década de 1980, o primeiro Top Gun, o filme catástrofe Armagedon, Falcão Negro em Perigo, filmes da série Piratas do Caribe e, claro, a continuação Top Gun Maverick, que não só arrecadou quase 1,5 bilhão de dólares em bilheterias, como recebeu 6 indicações ao Oscar em 2022, incluindo o melhor filme. No final de 2021, quando essa escalação já estava definida, começou uma espécie de leilão em Hollywood para ver quais estúdios estavam dispostos a investir. MGM, Sony, Universal e Netflix participaram das conversas, mas foi a Apple que acabou bancando os custos, que, estima-se, ficaram entre 200 e 300 milhões de dólares. E uma informação muito importante, tudo não só com o aval, mas principalmente o apoio da própria Fórmula 1. Ever seen a miracle? Not yet. Me neither. Good to see you, amigo. A Federação Internacional de Automobilismo reconhece a Fórmula 1 como a mais importante categoria do automobilismo, que desde 1950 organiza o seu campeonato de pilotos. O esporte é um dos mais assistidos do planeta, com destaque para o mercado europeu. No Brasil, a categoria teve o seu auge durante os anos de Ayrton Senna, considerado um dos maiores de todos os tempos, mas mesmo depois da sua morte lá em 1994, nunca deixou de ser exibida na TV aberta, ainda que parcialmente em algumas ocasiões. É por isso que fez toda a diferença para o filme ter o apoio institucional da categoria. Aqueles milhões de fãs espalhados pelo mundo foram impactados pela notícia não apenas pela equipe de marketing da Apple, que é outra empresa de alcance global, mas também pelos canais de comunicação oficiais da própria Fórmula 1. E mais do que isso, parte das gravações aconteceu durante os finais de semana oficiais de corrida, entre os anos de 2023 e 2024. A produção do filme teve acesso a áreas altamente restritas, que nem mesmo as emissoras de televisão conseguem atingir. E alguns dos nomes mais populares do esporte também dão as caras, como os campeões do mundo Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Max Verstappen. Convenhamos que se a gente levar todos esses fatores em consideração, e principalmente o volume de pessoas potencialmente impactadas pelo lançamento do filme, a bilheteria final nem é assim tão volumosa. Brother, you've never let me down. Well, there's still time. A história traz como protagonista o piloto de carros Sonny Hayes, que viu a sua carreira na Fórmula 1 encerrar prematuramente após um acidente no Grande Prêmio da Espanha em 1993. Nos 30 anos seguintes, ele seguiu correndo como piloto esporádico,
contratado para projetos específicos de diferentes categorias. Depois de vencer as 24 horas de Daytona, uma das mais tradicionais provas de resistência do automobilismo norte-americano, ele é procurado por Rubens Cervantes, um antigo companheiro de equipe e hoje proprietário da problemática APX GP. O panorama era muito claro. Se não conseguisse melhorar o desempenho do time na temporada, o Rubens perderia o investimento do fundo que dava sustentação àquela engrenagem. O objetivo era fazer a equipe vencer pelo menos uma das 9 corridas que ainda restavam. A princípio, o Sonny reluta um pouco, mas a perspectiva de voltar a sentir aquela adrenalina na elite do automobilismo faz ele aceitar o convite. Para ele, era uma questão de provar para si mesmo que seguia sendo um dos melhores do mundo. E os desafios não eram poucos, a começar pela tecnologia dos novos carros de Fórmula 1. Toda aquela parafernália eletrônica e o monitoramento em tempo real mais confundem do que ajudam, mas ele vai entendendo aos poucos e propondo soluções aerodinâmicas que compensam a falta de velocidade dos projetos. Já que não era possível vencer as outras equipes pela qualidade técnica do conjunto mecânico, ele jogaria com outras estratégias. Mas existe um outro desafio nada simples pelo caminho: o jovem piloto Joshua Pierce. In terms of new teammates, I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly. O Joshua é aquele típico piloto jovem e talentoso que, por um lado, se deslumbra com o universo da Fórmula 1 e, por outro, se preocupa com a própria carreira dentro do automobilismo. É por isso que ele tenta atrair o interesse de uma outra equipe para seguir atuando na categoria e, ao mesmo tempo, alimenta uma rivalidade negativa com o companheiro de equipe. Claro que não vai demorar muito até esse conjunto de circunstâncias dar errado, e a consequência prática é o abandono dos 2 pilotos no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Lição número 1: se não trabalhassem em equipe, os 2 dariam com os burros na água. No Grande Prêmio da Hungria, o Sonny joga com o regulamento debaixo do braço e provoca diversos incidentes ao longo da corrida, que forçam a entrada do safety car e garantem a presença da equipe entre as 10 primeiras posições pela primeira vez. Uma estratégia eticamente discutível, mas que já garantiu até títulos mundiais de gigantes como Michael Schumacher em 1994 e sim, Ayrton Senna em 1990. Só que o ego do Joshua não deixa ele entender que o trabalho em equipe a longo prazo não se faz a partir de decisões individuais momentâneas. No Grande Prêmio da Itália, disputado sob chuva, ele ignora as orientações do Sonny de aguardar o momento certo para a ultrapassagem e acaba se envolvendo em um grave acidente que faz ele ficar fora das pistas por 3 corridas. E o retorno não é nada positivo, já que o Joshua força deliberadamente o Sonny a um acidente no Grande Prêmio da Bélgica. As tensões parecem escalar a cada novo movimento. E aí vem um momento importante de reconciliação, quando uma noite de pôquer entre ambos é organizada pela diretora técnica da equipe, a Kate McKenna. Come the day you learn patience and stop being so immature thinking. Patience is good. Patience. Joshua. He doesn't care about what anyone else has to say about himself. He just comes in and imposes his will on all of us with no discussion. He doesn't listen. I'm trying, but he doesn't listen. Sonny. What? Espírito de equipe, conflito de gerações, gerenciamento de crise, pressão por resultados, corrupção. Tudo o que acontece na vida real de uma equipe de Fórmula 1 foi transposto aqui e embalado com 2 ativos poderosos: marketing, que a gente já comentou aqui, e o amor pelo esporte. Acima de qualquer resultado das pistas, conflito pessoal ou problema político, todos estão ali porque se sentem vivos atrás do volante. O Joshua, um menino deslumbrado e com um brilhante futuro pela frente, e o Sonny, que só se sente plenamente realizado vivendo a adrenalina das pistas no dia a dia. No final das contas, o filme é uma grande declaração de amor pela Fórmula 1, o pináculo do automobilismo internacional. E é por isso também que a história importa pouco. A estrutura do roteiro é simples, o arco narrativo é previsível, a relação entre os personagens não surpreende nem supera expectativas. É uma história comum, enfeitada com muita tecnologia. Acima de tudo, esse é um filme espetáculo, um filme que existe para levar entretenimento às pessoas. O que mais importa são as imagens, o acabamento, o ritmo, a beleza. É disso que se trata.
reforçar o quanto Hollywood ainda é capaz de entregar ao público um espetáculo de massas. E é por isso que a escolha de Joseph Kosinski para a direção não poderia ter sido mais óbvia. Ele provou com Top Gun Maverick que era sim possível entregar entretenimento com valor artístico agregado. Rather than having a day to shoot a scene or even a few hours, sometimes we'd only have a few minutes because we're shooting during a live event. Além desse desafio prático de se captar imagens durante o Campeonato Mundial de Fórmula 1, alguns aspectos técnicos são de fato impressionantes e foram reconhecidos pela academia com indicações, inclusive. Todo o trabalho de som é impecável, fazendo da experiência imersiva ali na sala de cinema algo realmente único. Os efeitos visuais também funcionam perfeitamente bem, sobretudo nas cenas de maior tensão e também nos acidentes, e a montagem é bem acima da média, até porque Stephen Mirioni teve que trabalhar com material de múltiplas câmeras gravando simultaneamente para conseguir o efeito desejado. Além do ritmo do filme ser muito bom, foi um trabalho braçal inquestionável. E tem outros aspectos bons que ficaram de fora das indicações, como a fotografia, a trilha sonora original e a canção Lose My Mind. Mas no final de tudo, eu devo dizer que o filme promete muito mais do que entrega. É um ótimo entretenimento, de fato as sequências de corridas são empolgantes. E para alguém que não é assim tão fã do esporte como eu, foi agradável de se assistir. Mas não passa de uma produção bem feita para distrair a cabeça. A história acaba se esvaziando, a conexão com os personagens é muito frágil. Se o Brad Pitt não fosse a figura pública que é, dificilmente o filme teria chegado ao patamar de arrecadação que conseguiu. Damson Idris está muito bem com o Joshua, mas nada de espetacular, assim como Carrie Condon no papel da Kate e até Javier Bardem interpretando o Ruben. E pesquisando os veículos especializados em automobilismo, deu para perceber que a receptividade do filme por lá foi mista. Ao que parece, os fãs mais raiz da Fórmula 1 não ficaram assim tão satisfeitos com a construção da história. E eu corroboro muito essa linha de pensamento. Yes, he's on track. Just watch Lewis when he fights. Your P1, no more risks. No such thing. Em 1966, Grand Prix venceu 3 Oscars: melhor montagem, melhor som e melhores efeitos sonoros. Durante décadas ele foi considerado o melhor filme sobre a Fórmula 1 já produzido, ainda que Rush, No Limite da Emoção, tenha desafiado esse título em 2013. Mas ambos retratam uma época diferente, mais romântica do esporte. Fórmula 1, o filme, é um documento poderoso da categoria atual, incluindo alguns dos seus reais protagonistas das pistas. A produção é sim um esforço caprichado de registro de parte da magia do automobilismo. Mas ainda que não seja um filme ruim, também não consegue se consolidar no panteão dos grandes dramas hollywoodianos baseados nos esportes. O entretenimento prometido é entregue com louvor, mas faltou um pouco mais de substrato nessa fórmula. Not about the money. So what is it about? E agora eu tô curioso para saber a sua opinião sobre Fórmula 1, o filme. Você se divertiu? Use o espaço aqui embaixo para deixar o seu comentário e já aproveite para dar joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se puder, também compartilhe esse vídeo com os seus amigos e faça parte do nosso programa exclusivo de membros. A gente segue analisando todos os indicados ao Oscar de melhor filme pela Academia, sendo que o próximo vídeo vai ser sobre um dos mais repercutidos da temporada, de Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra. E no dia 15 de março você tem um encontro marcado aqui no canal para acompanhar a melhor e mais tradicional cobertura do Oscar de toda a internet brasileira. A live do Oscar do Meu Tio Cinéfilo está completando 10 anos e você é o meu convidado VIP. Te espero aqui.